Os anos 1960 configuram-se como uma das décadas mais marcantes do século XX. Neste período, emergiram movimentos juvenis, políticos e culturais, que desafiaram não apenas governos e instituições, mas também valores arraigados nas sociedades ocidentais e orientais. A chamada Revolução dos Hábitos manifestou-se na política, no comportamento, na música, na moda, nas artes e até na forma como os jovens se relacionavam entre si e com o mundo. O movimento de contracultura, os protestos estudantis, o engajamento pacifista e as experiências artísticas configuraram um caldo de contestação que transformou a maneira como a juventude passou a ser compreendida socialmente. Juventude e protagonismo histórico. Definir juventude é tarefa complexa, já que envolve marcadores de gênero, classe social, etnia, espaço de moradia e religiosidade. Como lembra a historiadora Mary Del Prior 2022, a experiência juvenil no Brasil e no mundo não é homogênea. É plural e atravessada por desigualdades. Ainda assim, a década de 1960 consolidou a juventude como uma categoria social com forte poder de mobilização e transformação. Segundo Cardoso, 2005, p. 94. Os movimentos juvenis daquele período tinham como traço fundamental a transgressão de padrões de valores estabelecidos, abrindo espaço para a criação de novos referenciais culturais. A juventude tornou-se protagonista de revoltas, protestos e movimentos que impactaram profundamente as relações sociais. O movimento estudantil expandiu-se em diversos países, denunciando injustiças, defendendo o pacifismo e reivindicando mais democracia, liberdade e participação social, contracultura, contestação e novos valores. O termo contracultura foi cunhado pela imprensa norte-americana para designar práticas e discursos que se opunham à cultura dominante. Como lembra Barros 2014, p. 46, tratava-se de um movimento de caráter internacionalista, que inicialmente emergiu em espaços universitários e se espalhou por diversos setores da sociedade. Os jovens contestavam a Guerra do Vietnã, questionavam a segregação racial nos Estados Unidos, desafiavam normas de gênero e experimentavam estilos de vida alternativos. Eric Hobsbawm, 1995, identificou esse período como um dos mais intensos em termos de mobilização social do breve século XX. Para o historiador britânico, a juventude dos anos 1960 não apenas contestava, mas sonhava com a possibilidade de outro mundo, no qual a liberdade individual e coletiva fosse um valor central. Assim, música, arte, literatura e cinema tornaram-se veículos de resistência e de crítica. A música foi um dos principais canais da contracultura. Os Beatles, em canções como Revolution, 1968, expressaram críticas à guerra e à rigidez social. Nos Estados Unidos, o Festival de Woodstock, 1969, consagrou a contracultura como expressão de uma juventude engajada no pacifismo, na liberdade sexual e na contestação ao consumismo. Já no Brasil, a Tropicália, com artistas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Os Mutantes, desafiou tanto a ditadura militar quanto os conservadorismos culturais. Barros 2015 argumenta que a Tropicália representou a face brasileira da contracultura, promovendo uma fusão criativa entre modernidade e tradição, resistência política e experimentação estética. O cinema também teve papel de destaque. O cinema novo, liderado por Glauber Rocha, sintetizava a ideia de uma arte engajada, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Essa concepção buscava representar os conflitos sociais brasileiros de forma crítica e criativa, aproximando arte e política. A contracultura se articulou a movimentos políticos de grande relevância, como o Movimento pelos Direitos Civis nos Estados Unidos, liderado por Martin Luther King Jr., que sonhava com uma sociedade igualitária e livre da segregação racial. Seu discurso, I Have a Dream, 1963, sintetiza os anseios de uma juventude que não aceitava mais a exclusão e a violência racista. Ao mesmo tempo, setores mais radicalizados, como os Panteras Negras, defendiam a autodefesa e a luta armada, evidenciando a diversidade de estratégias dentro da mesma causa. Na Europa,
Rebeliões estudantis como o Maio de 1968 na França expressaram insatisfação contra costumes, desigualdades e estruturas hierárquicas. Já a Primavera de Praga na Tchecoslováquia revelou o desejo de democratização em sociedades sob domínio soviético, embora tenha sido brutalmente reprimida. No Brasil, o golpe militar de 1964 instaurou uma ditadura que reprimiu movimentos sociais, perseguiu opositores e censurou a produção cultural. Ainda assim, a juventude assumiu o papel central de resistência. O movimento estudantil organizou protestos e a arte transformou-se em trincheira contra o autoritarismo. A Tropicália e o Cinema Novo são exemplos de como a contracultura brasileira desafiava o regime, defendendo liberdade e inovação cultural. Como ressalta Boulos Júnior 2018, a juventude brasileira tornou-se protagonista não apenas na contestação política, mas também na reconfiguração dos hábitos culturais. A revolução dos hábitos não se restringiu ao campo político. Houve transformações profundas no consumo, no lazer e na vida cotidiana. A moda unissex, o uso de cabelos longos por homens, a popularização da pílula anticoncepcional e a valorização da liberdade sexual indicavam mudanças de mentalidade. Como observa Almeida 2008, a contracultura foi marcada pela tensão entre rupturas e continuidades, revelando que mesmo ao desafiar normas, muitos jovens ainda carregavam contradições sociais herdadas. Os anos 1960 deixaram legados que transcendem sua época. Movimentos feministas, ambientais e de direitos humanos, que ganharam força posteriormente, foram influenciados pelo espírito de contestação da contracultura. Além disso, a música, a moda e o cinema daquele período continuam inspirando novas gerações. Como destaca Cardoso 2005, a juventude daquela década deixou o peso de uma herança que redefine até hoje os sentidos de liberdade, igualdade e participação social. A contracultura e os movimentos dos anos 1960 foram, simultaneamente, críticas ao presente e ensaios de futuros possíveis. Mais do que uma rebeldia estética, tratava-se de uma tentativa de refundar valores políticos e sociais, transformando a juventude em agente histórico central. Ao articular arte, política e comportamento, esses movimentos inscreveram-se no imaginário coletivo como símbolos de resistência, liberdade e transformação.